Olá, a paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Neemias. O povoamento de Jerusalém e de Judá. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa. E outras 9 ficariam nas outras cidades. Glória a Deus, aleluia. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em uma sua propriedade. Esses são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim, dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Urias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaléu, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, filho de Corrose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez, que moravam em Jerusalém, eram de 468 homens valentes. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaceias, filho de Itel, filho de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus. E seus irmãos, que faziam o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Masilemote, filho de Imé. E os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente deles era Zabdiel, filho de Gedulim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hasub, filho de Aziricão, filho de Razabias, filho de Buni, Sebatai e Zazobade, chefes dos levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos. Depois Ábida, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduntu. Os levitas na santa cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofel, Ziá e Gispa, os supervisionavam. Os
superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles, os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriate Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, e em Jecabisel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconã e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim se estabeleceram desde Berseba até o vale do Rinom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Migmas e Aia, Betel e seus povoados. Em Anatote, Nobe, Ananias, Razó, Ramá, Gitaim, Hadide, Zebuim, Nebalate, Lode e Onom, no Vale dos Artifícios. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Façamos agora a leitura do capítulo 12 do livro de Neemias da Bíblia Sagrada. Um momento. Os sacerdotes e levitas que vieram em Zorobabel. Esses são os sacerdotes e os levitas que voltaram em Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genitum, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas Jesuas, Binuim, Cadmiel, Serebias, Judá, Metanias, este e seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Buquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesua foi pai de Joaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, e Jonatã foi pai de Jadua. E nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Hananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Jeonã, da família de Maluquim, Jonatã, da família de Sebanias, José, da família de Harim, Adna, da família de Meraiote, Helcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zincri, da família de Mini-Ami e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatã, da família de Joiaribe, Metanai, da família de Gedaías, Uzi,
da família de Salai, Galai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Razabias, da família de Gedaías, Netanel, dos dias de Eliasabe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dario, o persa. Os chefes das famílias dos levitas, até os dias de Joanã, filho de Eliasabe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Razabias, Serebias, Jesua, filho de Gadmiel, e seus irmãos, que ficavam do lado oposto ao deles, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Metanias, Bacubuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam os celeiros junto às portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças e com cantos, símbolos, aludes e harpas. Glória a Deus, aleluia. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Giglau e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz então os líderes de Judá subirem o muro e constituir 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Rosaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante dele. Glória a Deus, aleluia. A entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. Assim, os 2 coros dos que davam graças paravam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo. E os sacerdotes, Eliaquim, Maaséias, Mini-Amim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias com trombetas, como também Maaséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeonã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam sob a direção de Jesraías.
Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As muralhas e as crianças, as mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. O ministério do templo, no mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades, deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão havia prescrito. Pois desde os tempos antigos, dos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graças. Glória a Deus. Aleluia. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e aos levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Façamos agora a leitura do capítulo 13 do livro de Neemias da Bíblia Sagrada. Neemias. Outras reformas de Neemias. Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Glória a Deus, aleluia. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo, eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Glória a Deus, aleluia. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que, por isso, os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas terras. Então censurei os oficiais e lhe perguntei por que o templo de Deus ficou abandonado. Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiros sobre os depósitos Selemias, o sacerdote,
e Zadok, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueça das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Glória a Deus, aleluia. O respeito aos sábados. Naqueles dias, vi que em Judá, alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa, e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado, provocais ira maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Glória a Deus, aleluia. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim, conforme o teu grande amor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, obrigado, Senhor. Condenação dos casamentos com estrangeiras. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomarei as filhas delas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus lhe constituiu rei sobre Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joaida, filho do sumo sacerdote, Elisibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados. E para os primeiros frutos, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. Glória a Deus, aleluias. Assim, encerramos hoje a leitura
dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Neemias, encerrando, portanto, a leitura do capítulo de Neemias. Que o Senhor tenha misericórdia do planeta Terra. Faça cessar essa guerra brutal entre a Ucrânia e a Rússia. Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desses homens de coração de pedra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.